com a sua história. Como é que começou toda esta situação que a Isabel viveu e vive? Que vivo, felizmente já não vivo. Viveu. Exato, por isso estou aqui. Poderia estar a vivê-la e estar aqui, não? Seria difícil? Sim, Seria sim. impossível, quase. Sim, era Então, um bocado complicado. Como é que foi essa situação que a Isabel viveu? A minha história não é diferente das outras mulheres. E vive-se, portanto, a história da violência doméstica é o estar preso dentro de uma casa com um homem que nos agride emocionalmente. Esse homem? Como é que o conheceu? O conheceu como conhecemos sempre um namorado. Não sei que situação. Conhecemos-nos, fomos apresentados, começámos a ir jantar fora, começámos a ir ao cinema, começámos a sair e acabámos por vivermos juntos e temos um filho em comum. E depois, essencialmente depois do meu filho ter nascido, começaram as agressões, tanto a mim como ao meu filho. Portanto, eu não posso dizer assim como é que se resume esta história destes anos todos, porque eu acho que a minha história é idêntica à história de muitas mulheres. Portanto, ele começou a agredir tanto o meu filho como a mim, e essencialmente, além de fisicamente, uma agressão essencialmente emocional e psicológica. E a situação principal é a situação de estar a viver dentro de uma casa com medo, viver como numa prisão. Mas eu sei que o tempo passa depressa, mas como é que se vive 11 anos Como é que se vive 11 anos? Vive-se 11 anos com medo, porque o medo é o pior inimigo de qualquer pessoa, com medo agressor. Sempre porque estamos a pensar sempre que amanhã vamos ter condições para sair de outra maneira, e porque vamos conseguir sair com a nossa vida organizada, e porque vamos conseguir sair com as nossas coisas, e porque vamos conseguir sair para uma casa nossa, que é mentira. Porque é um fator comum a todas as mulheres vítimas de violência doméstica e que saem todas com uma mão atrás ou outra à frente. Muitas saem com os filhos, mas umas até saem sem os filhos. Portanto, aguenta-se 11 anos e quando se sai, muitas vezes em situações extremadas. Eu saí, e daquelas histórias que eu tenho ouvido falar, de outras pessoas que saíram, que viveram as mesmas circunstâncias, saem sempre no dia em que acontece uma coisa terrível. Eu saí no dia... No caso, concretamente, é isso que aconteceu. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu que me levou a sair foi no dia em que eu cheguei a casa e que contei, portanto, tinha ido a uma consulta ao São Francisco Xavier e tinha o diagnóstico que tinha um cancro de mama. E a nossa relação estava degradadíssima, como se pode imaginar. Como é que ele reagiu? Reagiu muito bem, não vou dizer aqui em público porque é um programa da manhã, não tem bolinha vermelha ao canto, não é? Ofendeu? Sim, disse ao meu filho que eu ia morrer. Eu nesse dia disse vou-me embora. Quando mal eu disse que vou-me embora, fez de mim um skate lá em casa, porque apanhava-me de costas para me bater. Claro que há sempre aquelas insinuações dos amantes, disto e daquilo, como se uma pessoa, por acaso não tinha, mas como se tivesse, a pessoa tem direito a apanhar porque tem amantes, ou porque tem amigos, ou qualquer coisa assim do género. E eu saí. E que saí como todas as mulheres que saem nestas circunstâncias, com uma mão atrás ou outra à frente, e ainda hoje não tenho as minhas coisas. Isabel, já voltamos à conversa consigo. Gostava de falar um pouco com a Odete. No seu caso, foram, Odete, 10 anos de violência doméstica, se eu não estou errado. Quer partilhar um pouco connosco a sua experiência, a sua história? Eu já partilhei esta história várias vezes e não é diferente do que a Isabel acabou de dizer. Há sempre que não tenho ouvido, eu penso que não quero mais voltar a referi-la. E há sempre mulheres nesta situação. Eu tinha 3 filhos pequeninos, com pouca diferença de idade, 2 deles gêmeos, a mais velha com 18 meses de diferença, e era completamente impossível eu sobreviver com 3 crianças dentro de Lisboa, pagar renda
sempre a pensar que ao sair o que é que vai acontecer aos nossos filhos e quando sairmos o que é que vai acontecer se ele vier atrás de nós. E, portanto, eu nem que primeiro estava completamente descapitalizada porque ele, portanto, era eu sozinha a sustentar a casa. E para alugar uma casa tinha que dar 3 rendas, aquelas que é o que tem que se dar as calções, pronto. Além disso, mesmo que eu ganhasse 20 mil ou 30 mil euros, ele teria que sair de casa por qualquer motivo para eu chegar lá de manhã, mal ele saísse com uma caminhonete, tudo muito bem combinado, tudo muito bem organizado, com muita retaguarda, para poder tirar tudo e desaparecer não sei para onde. E eu sou professora do Ministério da Educação, tinha uma escola de sou colocada anualmente ou por 2 anos, para onde é que eu ia? Depois perdia o emprego, ia ter faltas injustificadas. Repare, é uma teia muito grande para se conseguir romper. Sim, Isabel, deixa-me perguntar ao Gonçalo Amaral, a ideia de que a violência doméstica acontece só nas classes mais baixas é completamente errada, não é pura ficção? É um facto. Atravessa todas as classes, não? Antes de mais, quero... De facto, é de muita coragem ver pessoas vítimas de violência doméstica exporem-se desta maneira. Sobretudo é preciso a Casa coragem, Maria, não é? Exato. Continuar a viver a situação. Porque é importante denunciar estes casos e para que mesmo os nossos legisladores, para além daqueles que nos apoiam, as vítimas, pensem em soluções. Porque, de facto, há aqui uma questão que foi colocada, fugindo um pouco a essa pergunta, que é a questão da autonomia, a capacidade para viver depois sozinhos com os filhos, o momento em que sai de casa, e isso ainda não, a sociedade ainda não está preparada para isso. Fala-se em casas de abrigo, as casas de abrigo são poucas, em Portugal é uma para 500 pessoas, na Europa é uma para 700 e 500 mil, 7.500. Pegando nessas suas palavras, a Maria vive neste momento, não é? Não, Maria vive neste momento com o agressor, não é? Não sou. Então? Penso que é aquela senhora. Perdão. É uma questão. Perdão, no caso da Maria, concretamente, Maria, que esta situação acaba por ser, e também daí que não estejamos a revelar o seu rosto, continua a viver na casa com o agressor, não é? Continua. O problema, e a questão principal é o dinheiro, não é? A dependência económica. É a não tem para onde ir a dependência isso. Não, eu procurei ajuda na APAV, e então a APAV, como tenho baixos rendimentos, ainda não deram a solução. No entanto, não havia casas de abrigo, e a assistente social é que está a par da minha situação. Agora deram-me uma garantia, daqui a 2, 3 meses, para ver se conseguem-me arranjar uma casa social. Estou à espera dessa solução. O que me prende na minha casa é por esses motivos, por não ter os meios económicos, é por isso que eu ainda estou a viver debaixo do mesmo teto. Mas penso que não será por muito tempo. Esperemos bem que não, já vamos conhecer mais em pormenor a sua história. A Odete estava a falar também da situação que não saía de casa também por esta, Sim, precisamente por esta isso, razão, não é? evidente, porque embora eu estivesse empregada, mas não se consegue. Primeiro porque é assim, os agressores, independentemente de quem for, tentam cortar-nos os tentáculos, ou seja, nós não temos liberdade de escolha. Ou aguentamos ou saímos. E mesmo saindo corremos riscos. E quais são esses riscos? É de saberem onde é que nós estamos, voltarmos a ser agredidas, por vezes até mortas, porque 90% das mulheres que abandonam os agressores acabam por ser mortas, e estatisticamente está provado isso. Odete, foram 10 anos de violência muito grave, muito ficou graves. inclusivamente com Sim. deficiência de um braço. Sim. Quer contar-nos essa história? Dia 23 de outubro, 24, portanto, na noite 23 para 24, pela última vez ele agrediu-me, dando-me um soco no braço esquerdo, fraturando-me um soco o braço, com uma lesão gravíssima no radial, da qual surgiu uma paralisia, que depois recuperei, resultando numa neurodestrofia crónica, da qual até hoje não me consegui livrar, e provavelmente não vou conseguir, porque a nível clínico está tudo estabilizado. A minha mão esquerda continua a não fechar. Para desempenhar tarefas
mínimas, como por exemplo lavar um talher. Não concordo, por qualquer não concordo, razão. porque ele continua a fazer uma vida normal, como se nada acontecesse. Ou Tem que haver um problema qualquer mental. ele continua a não ligar aos filhos, ele continua a não cumprir com os deveres dele como pai, ele continua a fazer tudo precisamente o que fazia. A única coisa que ele não faz é continuar-me a agredir. Portanto, o juiz não obrigou a ir a essas consultas de violência doméstica, esse tratamento? Não obrigou, assim como também não obrigou a pagar a indenização ao qual eu tinha direito. Eu queria dizer uma coisa, que é assim, eu estou completamente de acordo com aquilo que diz, que acho que todo o agressor, mas isso é da minha formação, porque eu tenho a licenciatura em Educação de Infância e quase pronta em Psicologia Clínica. E acho que um agressor não é agressor porque nasce agressor. Mas não é por esse facto que eu tenho que lhe perdoar por me agredir. Eu falei em perdão. Não. Pronto. Há uma compreensão humana para o facto, mas não sou eu que tenho que lhe tratar do assunto. Ele tem que encontrar um especialista que o vá tratar. Terá que ser o tribunal que o obriga a esse tratamento. Eu não vou ser um saco da descarga, nem eu nem o meu filho, e tenho que acautelar essa situação. Porque eu acredito, por exemplo, que o pai do meu filho seja uma pessoa carente, ou que foi até agredida, não agredida no sentido exato da palavra, mas agredido pela própria vida. Portanto, estou perfeitamente de acordo consigo, porque ninguém nasce com vontade de agredir. Pronto, isso acredito. Agora, em relação à justiça, e isso era uma coisa que não sei o tempo que vou estar aqui para poder falar, mas que eu gostava de deixar bem claro que é esta a minha opinião. Que é assim, as leis como existem, como estão a ser alteradas. Estão a ser alteradas. Tem vindo a ser alterado ao longo dos anos. Eu sei. Abrangendo mais casos. Eu sei. Podem-nas alterar como quiserem, mas não é suficiente. Não, porque é assim, eu fui à Associação de Apoio à Vítima em 99. Ofereceram-me apoio jurídico, mas uma vítima de violência doméstica não precisa de apoio jurídico. É assim, pode precisar, portanto temos o caso da Maria, que tem carências económicas, e eu na altura também se calhar tinha, e eu na altura entrei nessa associação para chorar, foi para chorar com vergonha de mim própria, com vergonha de mim. Porque eu achava que a mim nunca me ia... Então uma pessoa que tem um curso disto e um curso daquilo, que faz isto e faz aquilo e faz aquilo outro e acontece... Eu estava cheia de vergonha de mim própria. Oferecer um apoio jurídico, claro, com a lei como estava, eu o apoio jurídico não precisava. E agora, eu tive a leitura da sentença a semana passada. Ouvi... Qual foi a leitura? Qual foi a sentença? Desculpe, Carlos. Sim. Só na semana passada, quanto tempo é que demorou entre a queixa? Demorou entre a queixa foi feita em julho de 2005. Demorou 4 anos. Exato. Quase 4 anos. Isso é outra questão da celeridade da justiça. Não, exato. Há medidas preventivas que têm que ser tomadas logo no dia em que a pessoa apresenta a queixa. Exato. O pai arrolou o filho como testemunha. E neste caso, a lentidão da justiça correu a meu favor, porque o filho... Eu tentei que o filho não fosse testemunhar, mas a juíza quis mesmo ouvir e o filho acabou por ir dizer que viu o pai bater-me. Portanto, aí a juíza não teve outra hipótese, não, ele saía ilibado. Com certeza que saía ilibado, porque ali era a minha palavra contra a dele. Mas a justiça, da maneira como funciona, que é a nossa palavra contra a deles, e quando a violência doméstica é perpetrada dentro das 4 paredes, porque eles não nos batem na rua, eles nunca são condenados. Nas alegações finais, o delegado do Ministério Público, quando me viu com este aspecto que eu tenho, ia dizer e a explicar o que tinha sido a minha vivência, disse à juíza, pediu que ele não fosse condenado por violência ou por ofensas continuadas, mas por uma ofensa pontual, porque era evidente ali o que o meu filho tinha dito, porque eu estava, uma mulher que fala desta maneira e que tem coragem de se queixar, é porque não é agredida. Quando um delegado do Ministério Público diz que uma mulher que não se deixa
que tem coragem de fazer uma queixa. É porque não é agredida. Falar de uma questão que falou e há pouco penso que era importante, é a questão da celeridade. Nós olhamos para o que está na lei, a lei tem evoluído e tem evoluído de forma a salvaguardar cada vez mais diversas situações, mas há alguns buracos. Neste momento existe legislação que está na Assembleia da República, também está atrasada, portanto não é só os tribunais que são pouco céleres, também os nossos legisladores levam tempo. Há um projeto que está há meses para ser aprovado e tem a ver com a proteção de vítimas, também de violência doméstica, mas há situações que têm a ver, que são logo com o momento da queixa. Eu penso que qualquer uma das senhoras no momento da queixa sentiu medo de voltar para casa, ou talvez nem voltou logo para casa. Mais. Mas há pessoas que voltam para casa que não têm para onde ir. Se nós olharmos para a lei fala em penas acessórias. Pode, acessoriamente, portanto, na tal decisão final, 4 ou 5 anos depois, o agressor ser proibido de contactar com a vítima. Esse é um exemplo. Portanto, mas o agressor devia ser proibido de contactar com a vítima logo com uma medida preventiva, logo no momento da queixa. E esse tipo de situações, a tal questão da autonomia, a questão dos bens que são bens comuns, tudo isso devia estar de alguma forma salvaguardado, porque se a pessoa quer terminar com um casamento, não vai, neste momento até é fácil terminar com o casamento, não vai inventar histórias de agressão, não vai inventar histórias de agressão doméstica ou de violência doméstica. Já vamos voltar à conversa, o tempo corre rapidamente, já vamos voltar à vossa conversa, já vamos falar com a Maria também, mas para já a Mércia tem outras opiniões para juntar a esta conversa, não é verdade? Sim, nós temos aqui um público todos os dias fantástico e claro que sempre que conversamos com alguém que está ao nosso lado ou tem alguma história para contar ou viveu e testemunhou alguma coisa, portanto, ao meu lado eu tenho a Linda. A Linda, antes de mais, gostava que desse também a sua opinião acerca deste assunto. Nós, mulheres, sabemos que é complicado saber que existe alguém que ainda hoje em dia pode sofrer desta situação em casa. Portanto, o que lamento é que em Portugal continua a haver violência doméstica todos os dias e as leis só protegem os criminosos e as pessoas violentas. A vítima não tem qualquer direito. Eu tenho 2 casos gravíssimos que assisti, um deles na zona da minha residência, no ano passado, no verão, eu ia a passar e vejo algo grande a cair em cima de uma árvore e um vulto. E cai no chão e ouço um grito. Vejo que é uma senhora... Portanto, já não era um vulto, estamos a falar de um ser humano. De um ser humano que é atirado pura e simplesmente pela janela pelo companheiro. Ela era vítima todos os dias de violência, tinha medo dele e, para além da agravante, que ela é imigrante clandestina. Portanto, além da violência do senhor que é português, que sabia que ela era uma pessoa frágil, pelas condições em que ela estava, praticava a violência, as suas frustrações na senhora. Bem, resumindo, eu chamei a polícia, eu e outras pessoas chamámos a polícia. A polícia, é evidente, apareceu 2 horas depois a dizer que entre marido e mulher não metas a colher. Como sempre, o agressor passaram-lhe a mãozinha pelo lombinho, desculpem a expressão, e a coisa ficou assim. A rapariga foi para o hospital, conseguimos, por acaso, que ela se afastasse dele. Hoje ela está numa posição, está legalizada e tem a sua vida, mas foi muito difícil porque ele tentou a matar segunda vez. Outro caso, que também tenho conhecimento de uma amiga minha, que o companheiro dela todos os dias a agredia ao ponto de um dia pegar num x-ato e cortar-lhe a perna. Ela foi para o hospital e o senhor vai atrás dela e quando ela vai, os médicos acharam que não podia ser ela, porque o corte era evidente que não era feito por ela, ele ameaçou-a que lhe batia. Ela apresentou queixa na Polícia Judiciária e a polícia, mais uma vez, disse que era dentro de paredes, que não havia testemunhas, que não havia... portanto, ela nem sequer tem ninguém a viver com ela, a não ser o companheiro. Ela conseguiu, neste momento, sair do pé dele, cortar
esse laço, mas ela é todos os dias vítima de ameaças. Todos os dias. Há alguma mentalidade em que alguns polícias possam dizer que entre marido e mulher não se mete à colher, mas posso-lhe garantir que as polícias têm evoluído também. Ao ponto de formarem equipas, a PSP, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana têm grupos de investigação de apoio à vítima, portanto têm formado nessa área. Quanto à primeira situação que contou, não sei se isso ficou assim, e à segunda também não, porque primeiro quase que era uma tentativa de homicídio, portanto eu tive um caso idêntico no Algarve, em que uma senhora também apareceu morta, vivia no 8º andar e apareceu morta cá no chão, no fundo do prédio, e conseguimos deter o marido, o companheiro, e condená-lo por homicídio. São coisas que não são fáceis, mas naquele caso tivemos a sorte de algumas testemunhas, alguns factos, e foi possível condená-lo. Quanto à segunda situação, eu não penso que seja assim, até porque o crime de violência doméstica não é da competência reservada da Polícia Judiciária. E no caso a senhora disse que alguém foi apresentar uma queixa à Polícia Judiciária, e o que a Polícia Judiciária faz é encaminhá-la para o órgão competente, no caso para o Ministério Público, depois poderá ou não delegar competência de investigação na PSP ou na GNR. Houve uma evolução legislativa, isso é um facto. Nos últimos anos houve uma evolução legislativa, as polícias aperfeiçoaram-se, formaram-se nesta área e, portanto, aquilo que falta para fazer é preciso denunciar os casos, como aqui está a ser feito, porque ainda é necessário algo mais. E falava aqui há pouco uma das senhoras que está como vítima, e de facto o algo mais é logo no momento da queixa o que fazer, quando a pessoa apresenta a queixa. Estas medidas preventivas, as medidas cautelares, porque é que tem que ser a vítima a abandonar o lar? Porque é que tem que ir viver para uma casa de abrigo? Porque é que tem que mudar de emprego? Tudo isso tem que ser ponderado. Porque é que o agressor fica dentro de casa e no fundo, com os bens que são bens comuns, e usufruir daquele bem que é a casa, quando a pessoa tem que sair com os filhos e tem que ir viver para essas casas de abrigo. Porquê é que a Maria tem que continuar a viver com o agressor, por exemplo? Porquê é que ela não tem... Porquê é que não há uma proteção para mulheres essa como proteção ela, existe. Há a PAV, e existem as casas de abrigo, e existe esse apoio. Ela não Agora a assim, questão não é o que vai transtornar a vida dela em termos de ir para essa casa de abrigo, talvez tenha que mudar de cidade, talvez tenha que mudar de emprego, e abandonar para trás tudo, isso é mais todos em teoria, os seus bens. não é? Porque na prática muitas não, das vezes acontece. Na prática não existe, não é? Isso existe. não passa de teoria. Existe mesmo. As casas de abrigo existem. Maria, há quanto tempo é vítima de violência doméstica? Desde 2004, 5 anos, precisamente agora. Tem-se complicado mais a violência doméstica. Como é que começaram as agressões, no seu caso? Porque ele começou a consumir álcool. E vinha por vezes bêbado, e por causa da bebida, quando vinha, acho que já é um bocadinho mal dele por ele, batia-me. Alguma coisa fazia prever nisso dele, que poderia acontecer quando vocês inicialmente se conheceram? Não, porque quando a gente iniciamos, foi um amor à primeira vista quando conheci, e depois namoramos, não é? E nunca tivemos uma discussão, foi sempre bom. Eu conheci o lado sempre dele bom. Namoramos, o lado dele bom, depois juntámos e foi por aí adiante. O lado dele mau só fui conhecer em 2004, porque eu conheci ele em 1998, mas alguns defeitos. Mas ele só desculpe interromper a história, ele só era violento quando bebia? Sim, quando bebia, batia. Começou a consumir também muito álcool. Vinha beber, partia umas coisas dentro de casa, assim. Era que tipo de violência que ele praticava? Violência... Na casa partíamos eletrodomésticos todos, brigava comigo, eu tentava me defender. Depois, no dia a seguir, era pedir desculpas. E desculpa, porque estava assim, pronto. E Maria acreditava nele? Sim, sempre acreditei. Dava-lhe sempre uma outra chance, acreditava sempre que ele poderia mudar um dia, por exemplo? Sim, pensei que ele pudesse mudar um dia. Mas depois, entretanto, vim descobrir que ele começou a consumir drogas. Então, de 2006, agora até 2009, é que tem sido mesmo um inferno. Porque ele bebe, além de consumir drogas, eu pus um ponto final, porque disse que não aguentava mais. Porque o dinheiro que ele trabalha não me ajuda, é só para o álcool e para a droga, e depois queria que eu fosse a mulher dele como sempre fosse. Como é que ele reagiu? Por ele ter, é sempre porrada, diz que se eu lhe deixar que me mata, é por isso que ele está-me agredido, porque eu não faço vida com ele, quando chega é porrada. Hoje faz as pazes comigo, se não faz as pazes comigo, eu meto na rua, e depois eu digo, olha, eu já não faço as pazes contigo, porque já tenho muitas oportunidades,
E tu não quiseste aceitar. A Maria já recorreu à PAV, não já? Sim. O que é que aconteceu? Quando... Os seus rendimentos, nem a remeter para outros lados, têm que criar condições para evitar um mal maior, porque pode vir um mal maior. E esse mal maior normalmente é o homicídio, é a morte, não é? E não sei como é que essas assistentes sociais depois ficam quando essas coisas acontecem. Em Espanha que tem acontecido vários casos, situações também deste tipo, e também tem muito a ver com a questão da autonomia. As pessoas vão aguentando, vão pensando que o cônjuge, o companheiro vai mudando de atitude, mas mesmo já depois de separados, já depois de divorciados, continuam a ser vítimas dessa violência, continuam a ser perseguidos. A nossa lei evoluiu até nesse sentido também para o ex-cônjuge. Hoje em dia abrange situações de violência doméstica o ex-cônjuge. Muito obrigado. E são situações que têm que ser pensadas e as pessoas têm que ser ajudadas de alguma forma. Eu sei que haveria muito mais interesse e poderíamos ficar aqui nesta manhã e parte da tarde também. Quero agradecer a todos, quero que estes depoimentos sirvam, incentivem para que as mulheres aí em casa que vivem situações idênticas tenham a coragem para as denunciar. Quero agradecer a todos, muito obrigado, particularmente à Maria por estar ainda também. E que saiam de casa. E que saiam de casa. Ficamos porque 5, 10, 15 anos saiam sempre, vão sempre sair com uma mão atrás, outra à frente, por isso quanto mais depressa melhor. Um aplauso muito grande para estas mulheres. Bom, e não se esqueçam, muito obrigado a todos uma vez mais, não se esqueçam que hoje no Fátima é dia de Aqui Fala-se. Como vivia na intimidade o homem que governou Portugal durante 4 décadas. A face oculta de Salazar e as mulheres que foram alvo das paixões do ditador, desde a juventude à idade adulta, são o tema para a conversa de hoje com Simone de Oliveira, Helena Sacadura Cabral, Cláudia Semedo e João Braga. Aqui fala-se. Ouça o que temos para lhe dizer. E a sua opinião em casa é sempre importante, portanto, aqui fala-se e fala-se também consigo. Neste caso, claro, vamos dar o nosso número de telefone, é o 21-386-7355. Espero que tenha tido tempo para apontar e, claro, queremos a sua opinião e que entre na nossa conversa. Sim, senhora, já estamos na companhia dos 2 guionistas da minissérie que a SIC vai estrear este fim de semana, A Vida Privada de Salazar, o Pedro Marta Santos, que está ao meu lado mesmo, e o António Costa Santos. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Pedro, vou começar por si. Esta, posso dizer que é uma minissérie polémica? Eu acho que se pode dizer isso, sim. Aquilo que vai revelar... Acho que vamos revelar que o Salazar, na sua vida pessoal, fora da imagem pública, muito passando pela vida amorosa, era um grande malandro. E acho que vamos demonstrar isso amplamente na série. O que nós procuramos na série foi, uma vez que a imagem pública do Salazar é muito conhecida, a dimensão política da série, nós não quisemos fazer nenhum tipo de julgamento, não há nenhum tipo de julgamento sobre a dimensão política do Salazar, quisemos retratar o homem, aquilo que não se conhece, aquilo que está quando as portas se fecham. E esse homem era, eu não diria que era um pinga-amores, mas... Pedro, é uma vida privada cheia de paixões, não? Cheia de paixões, assim. É verdade. Ele era um grande manipulador, e um grande manipulador de mulheres também. E nós, na nossa recolha, a investigação que fizemos, com o auxílio de uma jornalista com muitos anos de experiência nisso, Manuela Martins, nós encontramos muito mais mulheres do que aquelas que estão na série. Encontramos cerca de 14, salvo erro. Incluindo afés pontuais. Isso também faz parte, não é? Há sempre alguém que fica de parte, digamos assim. Mas as mulheres que o marcaram profundamente, essas são todas na série. À exceção talvez de uma, da mãe. Porque poderia haver muitas interpretações psicanalíticas, mas o Salazar era, por respeito, algumas pessoas podiam achar que era um filho extremoso e outras um menino da mamã. Porque ele tinha uma relação muito intensa e próxima da mãe, ao contrário do pai, que tinha uma relação fria e distante. Ele, por exemplo, quando estava a estudar em Coimbra, já com 20 e poucos anos, ele ia todos os dias, durante mais de um ano, levar fruta, fazer aqueles quilómetros todos para levar fruta à mãe.
E o pai, há anos que passam sem praticamente falar com o pai. Portanto, há aqui há coisas um pouco... António, as portas abriram-se com relativo